Olá pessoal, tudo bem? Tio Douglas mais uma vez aqui gravando um vídeo para a gente aprender mais da palavra de Deus, né? Infelizmente a gente não pode estar juntos ainda na igreja, né? A gente não pode estar na classinha aprendendo a palavra juntos, mas isso não impede da gente estar aprendendo ainda, né? A gente continua aprendendo mais da Bíblia, aprendendo mais do que o Senhor separou pra gente, né? Ele deu a Bíblia pra gente aprender mais da vontade dele para nós, então a gente tem que continuar aprendendo, né? E como a gente tem aprendido durante essas semanas, a gente está aprendendo sobre os heróis do Antigo Testamento, né? E para começar, eu quero relembrar com vocês o versículo, está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E semana passada nós aprendemos sobre Salomão, né? E a parte 1, e hoje a gente vai aprender a parte 2. Semana passada a gente aprendeu o quê? Que Salomão, quando foi ungido rei, Deus chegou e falou para ele o seguinte: você pode pedir o que você quiser que eu te darei. Salomão ele podia ter pedido tudo o que ele quisesse, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido um monte de coisa, mas não. O que ele pediu? Sabedoria. Ele pediu sabedoria para comandar, para ele governar o povo de Deus. E muito legal, porque além de Deus dar a sabedoria para ele, Deus falou assim: você poderia ter pedido tudo, mas como você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, e além de sabedoria, eu vou te dar muito, muito, muito mais. Ele foi muito mais abençoado do que pedisse outra coisa. E nós podemos pedir por sabedoria também. A gente aprendeu semana passada, mas eu vou ler mais uma vez. No livro de Tiago, no Novo Testamento, né, no capítulo 1, versículo 5, fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se você quer ter sabedoria, então não basta você pedir para Deus. Deus ele não vai negar de dar sabedoria para você. Então pede você, mesmo criança, fala: Deus, eu quero ter sabedoria que vem de ti, para saber lidar com as coisas do dia a dia e ser um homem, uma mulher de Deus, tá? Amém? Então vamos continuar. Então, essa semana agora, continuando, a gente vai aprender o quê? Que Salomão ele foi encarregado de construir o templo de Deus, né? O templo de Deus. E a gente vai aprender o quê? Primeiro, vai conhecer a história de como foi a construção do templo. Também vai perceber o quê? Que naquela época, no templo de Salomão, no templo de Salomão, na época do templo, só o sacerdote, né, ele era encarregado de entrar no templo e fazer as ofertas, fazer o pedido de perdão dos pecados, né? E hoje em dia já é diferente, não é mais assim, né? A gente vai aprender isso, que não é mais assim, não tem mais essa separação. E nesse estudinho aqui a gente vai aprender o que também? A ser grato, a louvar a Deus, porque não tem mais essa separação. Hoje em dia, você, eu, qualquer um pode ajoelhar e pedir perdão para Deus dos pecados, pode falar com Deus a hora que quiser, não precisa de um intermediário para falar com Deus. Então isso é muito legal. Pode ser lá na igreja, pode ser na tua casa, pode ser na escola, ou qualquer lugar onde você esteja, você pode pedir para Deus e orar, pedir a Deus por sabedoria, pedir a Deus que abençoe a sua família, abençoe você, fazer pedidos e mesmo só agradecer a Deus pela bondade, pelo amor, pela misericórdia que Ele tem em nossas vidas. Amém? Então, o que a gente vai falar mais uma coisa também? A gente vai falar que na época de Salomão, na época de Moisés, sempre, Deus ele quis estar com o povo dele. Deus ele sempre quis estar com o povo dele. E na época de Moisés, o que Deus fez para que o povo pudesse adorá-lo, né? Ele orientou Moisés a criar um tabernáculo, a fazer um tabernáculo. O que era um tabernáculo? Era uma espécie de templo, eu vou mostrar a foto aqui, só que era uma tenda, era uma espécie de pano, era de madeira, ele era, não vou dizer pano, mas era um tecido, alguma coisa assim. Ele não era de concreto, coisa assim como a gente vê nas nossas casas, né, de tijolo. Não, era uma coisa mais de pano mesmo, e sim mesmo porque às vezes ela precisava ser transportada. Então, quando o povo ia saindo, era mais fácil de desmontar. Mas assim, o tabernáculo era o local onde o povo
de Israel, né? Na época de Moisés eles acampavam, né? O tabernáculo ficava no centro e o povo ficava em volta. Isso representava assim, onde eles adoravam a Deus, onde tinha o sacerdote para adorar a Deus. Porém, assim, muitos e muitos anos depois, teve a época quando o rei Davi era rei já, né? Ele já morava num palácio luxuoso, um palácio muito luxuoso e bonito. Mas ele pensou assim: eu moro num palácio, num lugar muito bonito e luxuoso, mas a Arca da Aliança, essa que vou mostrar a imagem para vocês agora, né? Fica numa tenda. E o que era a Arca da Aliança? O que representava? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Então Davi pensou: se a Arca da Aliança representa a presença de Deus e ela está numa tenda e eu moro num palácio, isso não é justo. Né? O pensamento dele, o coração dele estava correto. Porém, quando Davi pensou assim, que quando ele ia construir o templo, Deus falou assim: não, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é seu filho Salomão. E o que aconteceu? Tudo bem, aí Davi, embora Davi não fosse construir o templo, o que aconteceu? Deus passou todas as instruções de como seria o templo para Davi, e Davi começou a planejar como seria. Separou materiais, já pensou de como seriam as madeiras, já pensou um monte de coisa conforme a orientação de Deus. Deus falou: vai ter tantos metros assim, vai ter altura. Ele explicou, e Davi colocou na mente dele e começou a planejar, né? E tudo bem. Aí o que aconteceu? Quando Davi estava prestes a falecer, né? Já estava bem velhinho, Deus já ia chamar ele para perto de Deus, né? Ele passou todas as orientações para Salomão. E assim, aí quando Deus já tinha chamado Davi para o céu, quando Salomão já era rei, no 4º ano do reinado de Salomão, o que aconteceu? Salomão começou a fazer a construção do templo e separou bastante homens. Eu vou mostrar um pequeno desenho para vocês terem ideia de como foi naquela época, os homens trabalhando. Vai estar aqui na tela, a gente vai ver rapidinho. Vou separar aqui essa folha. Assim, quando o templo já estava terminado, estava tudo pronto, né? Demorou 7 anos para ficar pronto, para você ver como foi trabalhoso, como era grande o local, né? Muitos homens trabalhando diariamente, demorou 7 anos para construir o templo, para você ver como deve ter sido bonito naquela época, muito legal, né? Muito legal. Então, no dia da inauguração, você já deve ter aprendido, né? Quem são os levitas? Levitas eram os homens encarregados de cuidar do tabernáculo, depois eles ficaram encarregados de cuidar do templo. Eles levaram todos os utensílios que eram usados no templo, a Arca da Aliança, que né, que representava a presença de Deus, levaram tudo para o tabernáculo, levaram para o templo. Quando eles saíram do templo, a presença de Deus, ele veio numa forma de nuvem, né? E a glória de Deus encheu todo o local, assim, e mostrando que Deus estava abençoando aquele local. Então Salomão, o que ele fez? Ele ergueu os braços para o céu, ele orou a Deus pedindo que abençoasse primeiramente o templo, o local, né? Depois ele pediu que Deus ouvisse todas as orações deles, né? Ele clamou pedindo que o Senhor ouvisse as orações do povo, né? E deles também. E assim, naquela época, né, como eu já tinha falado, o que era necessário? Era necessário que um sacerdote ele matasse um cordeiro, né? Um cordeiro que, assim, na hora que o sangue derramava, era representando, assim, o perdão dos pecados do povo, né? E assim, somente o sacerdote poderia fazer isso, somente o sacerdote podia entrar no templo e fazer o sacrifício, né? E porém, hoje a gente aprendeu o quê? Que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados, foi de uma vez por todas. Antes a gente, assim, toda vez que o povo cometia pecados, tinha que ir lá matar um cordeiro para representar, né, o arrependimento e o perdão aí sim o perdão dos pecados. Hoje não, Jesus fez por uma vez por todas.
em João, capítulo 1, 29, fala que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus fez de uma vez por todas. A Bíblia fala que o sacrifício dele foi perfeito, foi de uma vez só. Então, a gente não precisa ficar matando um animal, como fazia naquela época, né? Representando o arrependimento, né? Hoje não, você se arrepende, a gente basta se ajoelhar, pedir perdão para Deus, que ele vai perdoar. E se você crê no nome de Jesus, fala: Senhor, Jesus Cristo é meu Senhor, eu creio no sacrifício perfeito dele e eu peço perdão dos meus pecados. Você está perdoado, não precisa mais fazer sacrifício, nada. E legal também é o quê? Que todos nós podemos ir na igreja, né? A gente pode ir no local onde a gente se reúne, que representa o nosso templo hoje, e orar, pedir, louvar, cantar a Deus. Não precisa de nenhum intermediário. Isso é muito legal, né? Então, como assim, desafio da semana, que eu quero que vocês também entendam, primeiro é que, né, que a gente assim, entenda essa maravilhosa graça que Deus pra gente, né? Que não tem mais um intermediário para Deus, entre nós e Deus, e o que a gente pode fazer? Ficar grato. E como você pode fazer? Eu quero encorajar vocês a escrever uma cartinha para Deus. Você escreve louvando a Deus o quanto você é feliz por não ter mais separação entre o homem e Deus, assim, não ter um intermediário que qualquer um pode louvar a Deus e a qualquer hora, em qualquer lugar. Escreve essa cartinha. Não precisa mostrar para ninguém. Se você quiser mostrar para o papai, para a mamãe, escreve. Mas essa carta é para Deus. E eu encorajo você a escrever essa cartinha e deixar guardado. Um dia, quando você for mais velho, você for adulto, às vezes você vai abrir, você vai mexer, vai ler e vai falar: olha, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu escrevi isso e me faz lembrar. Você vai ver como isso vai ser muito legal, porque vai lembrar do tempo assim, e faz você lembrar também da graça de Deus, né? Isso que eu quero encorajar vocês. E também vai estar escrito, vai estar aqui no link, como a gente sempre deixa, vai estar as atividades, né? Primeiro que a gente vai ter um racha-cuca, né? Aqui, ó, tá vendo? Vai ter um joguinho de 7 erros. Se você conseguir baixar, é muito legal imprimir. Que aí você vai fazer o jogo de 7 erros e ao mesmo tempo você vai ver que, assim, vai aprender como era o templo naquela época. Você vai ver o desenho, você vai imaginar como era. É muito interessante ver. Mas se você puder fazer, se não puder fazer, tudo bem. Tenta ver no celular ou no computador ou no tablet. E outra também, durante a semana tem essa liçãozinha aqui. Se você conseguir imprimir, legal. Mas se você não conseguir imprimir, também você pode fazer o seguinte: você copia ou do celular, ou do computador, ou do tablet, você escreve num papel e, por exemplo, na segunda-feira, né, vai ter o versículo que você vai ler, por exemplo, 1 Reis 5, dos versículos 2 ao 5. Aí você vai ler e vai falar assim, aí vai ter a opção lá, circule a opção certa. Por que Davi não pôde construir o templo? Aí vai ter 3 opções. Aí você vai ler, vai escolher a opção certa e vai deixar no papel. Aí na terça você vai ler também mais um versículo e vai preencher o que está escrito lá na sequência e fazer essa liçãozinha. Mas não deixa de fazer, faz essa lição, você vai ler o versículo, você vai memorizar o que nós aprendemos e vai guardar no coração. Primeiro que, né, quem foi Salomão, que ele que construiu o templo, e segundo, né, e quem é o sumo sacerdote hoje, né? Hoje em dia a gente não precisa mais de um sacerdote para orar por nós. Hoje a gente tem realmente livre acesso a Deus. Você pode orar e clamar a Deus na hora que você quiser, tá bom? Para terminar, a gente vai deixar o louvorzinho que a gente deixa toda semana, que canta, né? Que canta todos os heróis da fé, que a gente canta semanalmente, só para você lembrar dos personagens bíblicos, tá bom? Para terminar agora eu vou orar e eu peço de verdade, né, para Deus que abençoe a vida de cada um, e quero dizer que a gente está com saudade e logo logo a gente está junto. E você que está assistindo, manda mensagem assim para os tios, para mim ou para o outro tio quando tiver. A gente se sente bem feliz quando sabe que vocês estão assistindo, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e até mais, tá bom? Deus querido, eu quero te louvar, te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor e tua misericórdia. Eu peço que o Senhor abençoe
essas crianças, esses jovens, Deus, que eles nunca se esqueçam que não há mais separação entre o homem e Deus. Sim, a gente está livre, tem livre acesso a Ti, Deus. Obrigado por isso, obrigado pelo sacrifício perfeito de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Abençoa-nos cada vez mais, abençoa a gente, dê uma boa semana, Deus. Em nome de Jesus, amém. Tá bom, pessoal? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua